Beleza. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu sou Antônio, aqui da Tapera. Estamos recebendo aqui a última conversa desse dia intenso aí, em reflexões, em debates, em proposições sobre o difícil cenário que está diante de nós. Um cenário dramático, em muitos sentidos, angustiante, tenso. As pessoas estão alarmadas com a possibilidade de vitória de Jair Bolsonaro, o que deverá, muito provavelmente, enfraquecer terrivelmente o nosso regime democrático, ameaça a Constituição de 88, ameaça os mais pobres e vulneráveis e a própria harmonia da nação. Enfim, então, nessa última conversa de hoje, temos aqui o privilégio e a honra de receber dois amigos, dois jovens ativistas da política, dois intelectuais também, Pedro Henrique de Cristo, candidato ao Senado pela Rede nas eleições recentes aqui de São Paulo, candidato independente também, e o nosso amigo Fernando Guimarães, do PSDB, Esquerda para Valer, sempre uma presença também muito importante aqui na Tapera desde o início. A gente, mais uma vez, é muito grato pela sua presença, Fernando, e o Pedro também, que, desde que veio a São Paulo se juntar à militância política, tem tido uma participação aqui regular aqui também na Tapera conosco. Então, eu vou passar a primeira palavra para o Fernando aqui, para falar como é que ele está vendo esse cenário, o que preocupa ele, enfim, o que ele acha que pode acontecer no caso da vitória do Jair Bolsonaro, o que ele acha do desenvolvimento próximo aí do nosso país, aí, na presente situação. Obrigado, Antônio. Dizer que é sempre uma alegria poder participar dos eventos aqui da Tapera, por onde passam as forças progressistas hoje da nossa cidade de São Paulo. E fico muito feliz de ter aqui também o Pedro Henrique Cristo, um debate conosco. Respondendo essa tua primeira pergunta, antes me apresentando, né, eu sou o Fernando Guimarães, eu coordeno o movimento PSDB Esquerda para Valer, é uma corrente ortodoxa da social-democracia tucana, uma corrente que congrega fundadores e militantes de vários estados do Brasil e que tem esse compromisso com a democracia e com os direitos humanos. Dizia Franco Montoro, fundador do PSDB, que mais difícil do que derrubar a ditadura militar seria a tarefa de construir a democracia. A democracia não se constrói do dia para a noite. Uma democracia plena ela é fruto de um profundo e longo amadurecimento de uma sociedade. E esse amadurecimento ele não pode ser interrompido. E o que nós temos hoje é justamente uma discussão entre dar sequência ao amadurecimento democrático entre acertos e erros que podem ser corrigidos, ou a interrupção desse processo. O movimento PSDB Esquerda para Valer teve uma leitura, já no ano passado, de que havia uma possibilidade, sim, muito concreta, de que a candidatura do Bolsonaro pudesse se viabilizar para chegar num segundo turno. E, dada o fenômeno da fragmentação política que a gente já conseguia identificar naquele momento, e principalmente porque a gente já percebia todos os elementos de um caldo protofascista surgindo dentro da sociedade. A gente vive numa sociedade que assumiu valores, né, que o politicamente correto passa a ter um papel presente nas relações sociais, e você tinha manifestações, portanto, de diversos preconceitos, que os indivíduos possuem esses preconceitos, até quem sofre preconceito possui preconceitos com outros, e que no momento que você tem uma liderança que passa a assumir esse discurso e passa a regimentar pessoas em torno dela nesse discurso, passou a ter um elemento como se fosse um elemento talvez libertador desse ódio, né? E, portanto, passou a ter aquela natureza de poder. Agora eu posso chegar numa mesa de bar e falar o que eu quero dizer. Então, esse caldo protofascista que começou a ter uma consistência muito forte, ainda fora do período eleitoral,
já nos preocupou, e nós organizamos, o ano passado, um colóquio chamado Colóquio de Convergências pela Democracia e os Direitos Humanos, buscando convidar lideranças de diversos partidos políticos, né? Então, nós tivemos o Aldo Rebelo, o Eduardo Suplicy, o Eduardo Jorge, o Arnaldo Jardim, alguns que não puderam estar presentes, mas manifestaram apoio, como a Luísa Erundina, como Jarbas Vasconcelos. E o que nós buscamos naquele momento? Olha, nós precisamos aprofundar a discussão sobre isso que está acontecendo e assumir que entre todos esses partidos do campo democrático, em que pese divergências, e que são positivas, porque é isso que consiste a democracia, mas haviam elementos fundamentais, inegociáveis e comuns a esse campo democrático. E, em torno desses elementos, nós deveríamos buscar um mínimo de consenso, né, e um mínimo de racionalidade e compromisso para que pudéssemos estar juntos nesse momento da história, caso isso viesse a ocorrer. Bem, o fato é que nós chegamos a esse momento. Hoje, o que está posto não são duas candidaturas do campo democrático. Aqueles que são democratas, aqueles que têm compromisso com a democracia, com os valores civilizatórios, que são o diálogo, né, a tolerância, os valores republicanos, esse campo hoje só tem diante de si uma única alternativa, uma única candidatura. A candidatura que se sagrou vencedora entre todas que disputaram no campo democrático. E do outro lado, o que se tem não é uma alternativa. Do outro lado, o que se tem é uma proposta de ruptura com o sistema, né, e que pode ter um custo que às vezes não tem volta. Se tiver volta, o nosso país já conhece o que significa, né, quantas vidas, a ausência de liberdade, de rompimento social, da teia social, o custo da gente conseguir vencer aí mais décadas de escuridão nesse país. Então, o que o movimento PSDB Esquerda para Valer fez nesse instante? Nós ratificamos essa decisão que nós já havíamos tomado lá, sem saber que seria o Haddad, porque, na verdade, nós trabalhamos e com muito empenho para o Geraldo chegar no segundo turno, e nós iríamos precisar buscar o apoio dos demais para esse processo. E se fosse outro no lugar do Haddad, nós estaríamos juntos no mesmo tempo. Não é, portanto, um apoio, nesse momento, ao PT, é um apoio à candidatura que pode representar o campo democrático, que representa o campo democrático. Portanto, nós manifestamos esse apoio através de um documento que foi entregue a ele, e agora o que nós temos que buscar é ampliar esse leque de apoio. Mas é claro que, para ampliar esse leque de apoio, é necessário que haja um gesto, agora, por parte do Haddad, né, de, primeiro, reconhecer, sim, que houve erros. Nós estamos num momento eleitoral, ninguém está pedindo para ninguém ficar se penitenciando e ficar descrevendo com detalhes onde se errou. Mas é preciso assumir. Nós erramos e, fundamentalmente, esse erro se deu na forma como houve a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. É preciso que se assegure que essa forma vai se dar de uma forma republicana, com respeito às oposições, no campo do diálogo, e acho que isso é a premissa suficiente para conseguir buscar atrair agora os diversos setores do campo democrático e a gente poder vencer essa terrível ameaça. Obrigado, Fernando. Passamos a palavra agora para o Pedro Henrique de Cristo. Pedro. Obrigado, Antônio. Um prazer estar aqui na Tapera, que é um centro cultural e territorial muito importante de São Paulo e que junta pessoas de vários territórios diferentes. Um prazer, Fernando. Já tinha ouvido falar do grupo de vocês lá no PSDB, mas a primeira vez que conheço alguém, é legal saber que existem vocês. E a situação da gente agora é muito crítica, né? Primeiro, fazendo uma breve introdução, eu fui candidato ao Senado pela Rede, como candidato independente, e não sou um filiado histórico do partido. Entrei por uma relação pessoal e profissional de muito tempo, que eu conhecia a Marina Silva. E o bom da candidatura, apesar das várias dificuldades que a gente teve, como não ter fundo eleitoral, fundo partidário, horário eleitoral, foi ter um programa próprio, né? Uma pauta própria. E esse programa é focado em resolver os grandes problemas estruturais do Brasil, né? A gente tem uma anemia de produtividade tremenda, com um estado obeso, e
tem uma reforma de Estado necessária que até hoje não foi feita pela essa frente democrática que entrou, que você bem citou, e que muito provavelmente esse é um dos motivos principais desse contexto que a gente está vivendo hoje. É importante ressaltar que a gente está vivendo a continuidade de um ato que foi um verdadeiro golpeachment, né? Foi um golpe político e um impeachment processual que ocorreu com a presidente Dilma, e que, por mais que ela estivesse fazendo uma gestão aquém do esperado em termos de performance, com muitos problemas, não existia um fato concreto para que ela sofresse essa exclusão do Poder Executivo. Esse processo resultou numa série de problemas, porque polarizou ainda mais o país e deu margem ao surgimento de um protofascista, eu não diria nem protofascista, né? Um fascista da 25 de março, como um amigo meu citou uma vez, e que o PT também gasta gasolina para se insular ainda mais numa narrativa histórica que muitas vezes foi justificável por questão de defesa e por representar a massa popular do país mesmo, e em outros momentos como um sistema de defesa dos atos e erros que acontecem em todos os partidos. A gente hoje vive uma situação muito grave no Brasil e no mundo. Existe uma onda conservadora que começou no leste europeu, com a mesma tática digital que o Bolsonaro, principalmente na Hungria. Depois isso foi travestido lá para a França, com a Marine Le Pen na campanha dela, que ela deu um susto grande na população. O Macron conseguiu unir, e a esperança aqui no Brasil de todos nós, exos, de uma união ao estilo Macron. Entretanto, o país já estava muito polarizado. E, mais recentemente, antes aqui no Brasil, a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos. De fato, a campanha do Bolsonaro, em termos de mídia, de comunicação, foi muito inspirada nisso. O principal meio de comunicação dele e da campanha dele foi o WhatsApp, tem sido o WhatsApp. Existem estudos que mostram que mais da metade das fake news que se recebem via WhatsApp vem de grupos familiares. Ele focou muito nesse conceito de família tradicional e tudo mais, que eu acho que foi um erro de narrativa nosso, da esquerda, falar a família tradicional brasileira, né? A família é algo sagrado, e sagrado em termos não divinos, mas em termos sociais, e tanto famílias gays como famílias héteros têm o mesmo valor, e a gente devia ter defendido a inclusão e a expansão do conceito de família. Hoje a gente vive um risco muito grave à nossa democracia. O Bolsonaro já declarou ao longo de sua trajetória que fuzilaria o FHC, né? Declarou recentemente que ia metralhar toda a petralhada do Acre, e também já declarou que o Hugo Chávez havia sido a melhor coisa que já aconteceu na América Latina. Então, a maior ironia da situação que a gente vive hoje, de certa forma, é que muito se fala que o PT seria o caminho para o Brasil virar uma Venezuela. Mas, na verdade, o caminho mais próximo para isso acontecer e factível é o Bolsonaro ser eleito. Se falava muito de Hitler também, quando o nazismo estava emergindo, que ele era chocante como uma técnica de comunicação para engajar as pessoas. Mas a verdade é que, conscientemente ou inconscientemente, o Bolsonaro, com o grupo que trabalha com ele aqui, e o apoio de uma coligação internacional, inclusive o Steve Bannon esteve aqui pelo Brasil, capitalizou em cima do fato que o Roberto da Mata cita também, né, que no Brasil ninguém quer ser comum, que é o que constrói uma comunidade. A gente, você pode ter sua origem, eu tenho a minha, o Antônio, a Pietra, o Wallace tem a dele, mas a gente é brasileiro, a gente é cidadão. E no Brasil não, ou você é alguém ou você não é ninguém. E porque a gente não tem uma educação libertadora, o oprimido quer virar o opressor. Então, alguns grupos perderam poder com o avanço das minorias, em termos socioeconômicos e em termos de poder político. E esses grupos estão frustrados, estão assustados com a polarização e outras coisas, e estão agindo mais pelo lado visceral do que racional. Eu acredito que a melhor maneira para o Haddad conseguir fazer uma campanha de segundo turno é fazer esses gestos que você falou, sim, e apresentar suas propostas em comparativo com a do Bolsonaro. Deixar claro que o Bolsonaro é totalmente desqualificado para gerir o Brasil e que a gente vai mergulhar num precipício em caminho à ditadura muito rápido se ele for realmente eleito. Por outro lado, é importante também ressaltar que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi injustiçado, houveram graves erros no governo do PT, só que o processo jurídico ao qual ele foi objeto quebrou uma série de procedimentos, tanto de celeridade como de teoria jurídica, e que o legado dele é algo que tem que ser continuado. Inclusive, como você falou, acho que o pessoal está até buzinando, acho que escutaram aqui dentro. Vou terminar agora.
E esse acho que é o fato mais importante, porque dessa frente democrática, que tem PT, PSDB, PMDB, todos esses partidos de defesa constituinte, o PT sobreviveu como o mais forte, né? E eu acredito que a sobrevivência do PT e a sua reorganização é importante tanto para o PSDB como para os outros partidos que surgiram em 88, para a gente evitar essa antipolítica e uma derrocada ao fascismo com Bolsonaro. Tá ótimo. Queria, dando sequência aí a essa primeira questão do diagnóstico aí, geral, há essa expectativa ou esperança ou wishful thinking aí por parte de grandes atores aí do mercado financeiro, do mundo jurídico, do jornalismo, de que, uma vez colocado lá, o Bolsonaro, que é um cara meio esquisitão na visão deles, que eles não sabem muito bem se é confiável ou não é, mas vão dar um voto de confiança, um cheque em branco, enfim, uma vez ele estando lá na presidência, que ele pode ser controlado, né? Que tem o Paulo Guedes, que tem o Congresso, que tem os próprios militares, enfim, a imprensa. Eu queria, se possível, além de, evidentemente, se vocês quiserem fazer comentários aí, o Fernando, sobre a fala do Pedro, mas falar um pouquinho disso, assim, dessa aposta, né? No fundo é uma aposta, um salto no escuro, assim, que as elites, quando eu digo elite, eu estou pensando nos estratos de renda e de formação educacional, que as pesquisas indicam que estão apoiando em massa o Bolsonaro, esse cheque em branco, esse salto que eles estão dando, colocando o país nas mãos de uma pessoa claramente inexperiente, né? Nunca foi prefeito, nunca foi governador, nunca montou uma coalizão no Congresso, nunca presidiu uma comissão de licitação, nunca teve que arbitrar diferenças, né? Que é um papel muito importante do presidente. Enfim, Fernando, o que você... Acho que a preocupação que a gente tem é que a candidatura do Bolsonaro, ela não apresenta efetivamente um programa de governo, e nem o candidato se apresenta para o debate, né? Não é possível, no segundo turno, que ele não possa participar dos debates. Quer dizer, se ele não puder ir ao estúdio por questões de saúde, né, que se apresente, que se faça... na enfermaria. Que se faça na enfermaria, mas nós precisamos saber o que ele pensa. Agora, ele tem sinalizado que ele não vai governar com os partidos políticos. Ele vai governar com parlamentares com quem ele confia. Essa relação dá uma clareza, quando a gente observa a base de apoio dele, que ele vai ter uma casa civil com 3 pautas, né? É o BBB. Ele vai atender a bancada da Bíblia, né? Com uma pauta moralista, conservadora, uma pauta da bancada do boi, a bancada ruralista e todos esses interesses, e uma bancada da bala, né? Quando a gente imagina um pouco essa relação de construir maioria parlamentar através de bancadas parlamentares, isso assusta muito, né? Porque a gente dá uma super representação para determinados setores e que você transfere o eixo de poder no Congresso para esses interesses. Eu vejo, por exemplo, que vai se criar no governo dele uma grande distração na sociedade em cima do moralismo, em cima de pautas, por exemplo, de condenar determinadas políticas culturais, começando a querer dizer o que é cultura, o que não é cultura, né? O que é educação, o que não é educação. Enquanto a sociedade vai estar discutindo essas questões morais, né, ele vai ter aí, vai dar andamento aos interesses dessas grandes corporações que estão por trás dele, que não aparecem agora no jogo, né, e que têm esses interesses econômicos. Uma pauta que está colocada hoje é a pauta de vender o país, privatizar tudo que puder vender o mais rápido possível, né, e isso vai procurar ser feito imediatamente, desde o primeiro momento, quando ele consegue construir essa maioria. Agora, o que me assusta também é que, normalmente, o que pauta um governo a conseguir ter uma boa popularidade é a questão econômica, né? E muito dessa onda protofascista se deve justamente aos 13 milhões de desempregados, que cria todo um caldo desse, o descontamento da classe média, etc. No entanto, um governo que se apresenta como um governo que vai resolver as coisas, vai resolver a violência com mais violência, né? E que vai armar a população, olha,
o Bolsonaro ele vai se colocar num caminho sem volta, né? Quer dizer, ele vai dizer para o Exército que tem que resolver o problema do tráfico no Rio de Janeiro enfrentando os morros, só que a hora que ele subir, diferentemente de um governo democrático, né, que tem um limite de até onde vai, e se for até o limite não vai ser questionado por isso, esse é o ponto que ele vai ser questionado, ou seja, ele não vai ter limite na questão de combater a violência com muito mais violência, e que quem estuda violência sabe que esse é o melhor caminho para você gerar mais violência ainda, e aí, portanto, a gente pode ter um período muito sombrio, e com esse rompimento dessa teia social, esse rompimento provoca também o rompimento das instituições, né? E o rompimento das instituições provoca as condições para um golpe militar ou para qualquer outra coisa terrível que possa acontecer. É muito boa a exposição do Fernando aqui, e é muito complicada a situação das elites, né? E reflete uma das grandes chagas do Brasil, que é que nós, acima de sermos um Estado, uma nação corrupta e um governo estatal corrupto, somos um Estado ainda escravocrata. O Brasil tem uma arquitetura da desigualdade que se manifesta de 3 formas principais, né? Na questão do acesso a serviços sociais de qualidade, educação, saúde e segurança, na questão espacial, com o programa da cidade dividida, quanto mais pobre você é, mais longe você mora do seu emprego, menos acesso você tem a espaços públicos e mobilidade, e a questão fiscal, né, que os pobres pagam mais imposto é no consumo, e uma série de fardos para as classes menores, tanto consumirem, viverem, como empreenderem. Isso que você falou da bancada da Bíblia, da bala e do boi é a pura verdade. É triste saber que acho que talvez um dos grandes equívocos do PT, que eu apoio integralmente agora no segundo turno, e o Haddad, foi justamente ter alimentado essa bancada BBB enquanto estava no governo, em vez de trabalhar mais com os movimentos sociais e buscar o diálogo com outras frentes partidárias, numa composição meio geringonça ou gambiarra, como nosso colega aqui falou antes. E é triste de ver a questão das elites brasileiras com esse comportamento mediante o Bolsonaro, porque é de se chocar, né? Você tem um professor universitário que é doutor, um democrata que deixou 6 bilhões em caixa na Prefeitura de São Paulo, contra uma liderança totalmente ignóbil, que desconsidera o valor da educação, que tem 2 projetos aprovados, e a nossa elite financeira, em termos educacionais, está apoiando maciçamente esse candidato. Isso mostra que existe um grande rompimento de uma falta de um pacto social por um Brasil melhor, né? Você olha nosso sistema de educação público, é muito ruim em termos de qualidade, foi universalizado, até o Paulo Renato e Souza, mas a gente nunca deu o salto para uma transição para uma estratégia de fluxo de capital humano, começando com a educação na primeira infância e dando chances iguais para todos. E isso se reflete agora nessa questão política. Uma coisa que eu aprendi nessa eleição é que os partidos, na verdade, no Brasil, representam mais classes sociais do que ideologias. Você vê, por exemplo, o discurso do grupo de vocês, Esquerda para Valer, podia se encaixar muito bem em certas aulas do PT, do PSB, do PDT, de toda a esquerda. Mas o que a gente tem notado é que, desde a composição das pessoas que fazem parte dos partidos em si, como um todo, até quem financia os partidos, está muito atrelada a qual a classe social. E, de certa forma, a gente vê que, para o cidadão do meio, aí, que é um indeciso, existe uma demanda das elites brasileiras, econômicas mais do que intelectuais, de toda forma, de recuperar esse poder que esteve nas mãos de um grupo partidário mais ligado a uma classe popular, uma classe mais popular, que teve uma série de erros, mas representa essa frente democrática que você estava conversando. Uma coisa muito complicada em relação a esse cálculo errôneo, tanto para a parte econômica, que atingiu os 13, 14 milhões de desempregados, como a questão da segurança, é que o Bolsonaro trabalha com tudo que é contrário à evidência científica sobre os temas. Por exemplo, a questão da segurança. Ele defende que a gente libere o porte de armas. Os únicos 3 resultados que já são provados que vão acontecer são o maior número de assassinatos de policiais, o maior número de estupros de mulheres e aumentar o número de homicídios. Entretanto, essa reação visceral, alimentando o ódio, é o que está, ao mesmo tempo, dando força ele na campanha, mas que vai levar a gente para um colapso civilizatório aqui no Brasil. Eu acho que é fundamental ressaltar também que a intervenção, como foi defendida por mim e outras pessoas, urbanistas e profissionais da área, militar no Rio de Janeiro é um grande fracasso, né? Tanto de repasse de verbos como de resultados.
Em nenhum lugar do mundo isso deu certo. Nos casos que funcionou, o Exército chegou para apoiar o serviço da polícia, que tem inteligência contextual e territorial do local, não o contrário. E é muito preocupante você ver que o vice do Bolsonaro é alguém como o general Mourão. Primeiro, que é um general. E segundo, que é alguém que se sente tão à vontade de fazer comentários contra o sistema democrático, como que a gente precisa de uma constituinte feita por notáveis, entre outras coisas. O ministro do Transporte falou que no tempo dele não tinha nada de IBAMA nem Ministério Público. E a gente tem um problema de falta d'água no sudeste do Brasil, que representa uma parte do PIB, por causa de um problema nos rios voadores que vem da Amazônia. Então, assim, a gente está no momento em que é difícil, a gente tem que buscar o diálogo, mas que a gente tem que deixar bem claro qual é o risco, não para amanhã ou depois, mas hoje, que o Bolsonaro representa. E, por fim, você falou da questão da falência do Executivo e do Legislativo, mas a gente tem que evidenciar, concluindo a fala, que existe um avanço de grupos não constitucionais e não democráticos do Judiciário, que eu acho que se configura e se sintetiza da forma mais clara com a candidatura do Witzel, no Rio de Janeiro, que estava ao lado de outros 2 candidatos recentemente e quebraram a placa da Marielle Franco num ato durante a eleição. E esse grupo tem uma verdade absoluta, que é quase dogmática, está avançando sobre a política usando meios jurídicos e se promovendo como candidatos também. Então, essa associação do fascismo da 25 de março com uma ala, fique claro, não é todo o judiciário, uma ala do judiciário que está desvirtuando seu papel nos 3 poderes, mais o Exército, configuram, assim, não uma ameaça só, mas uma coalizão ameaçadora à nossa democracia. Excelente. Enfim, para a gente finalizar aqui, fazer mais uma sessão final, enfim, a discussão do que fazer, né, da frente ampla, como montar, enfim, se vocês pudessem aí, Fernando, Pedro, se vocês fossem encontrar, se o Fernando Haddad entrasse aqui agora, o que vocês falariam para ele? Como é que vocês acham que isso pode ser montado? O que vocês acham que pode ser feito? E também para a audiência que está nos acompanhando, é uma boa audiência aqui na Tapera e aí pelo Facebook. O que você acha que o pessoal também pode fazer? Alguma mensagem aí de estímulo, de força, e também um eventual conselho aqui para o Fernando Haddad, aqui, que está entrando aqui agora na Tapera. Bem-vindo, presidente. Fique à vontade aí. Vamos derrotar o Bolsonaro. Essa bucha é sua, meu amigo, você tem que ganhar. Vamos lá, Fernando. Bem, o Haddad chegou no segundo turno com uma base de apoio da sua militância, do seu partido e com o seu programa de governo. Então, claro que numa democracia, quem chega ao segundo turno tem um mérito, tem que reconhecer que conquistou o primeiro objetivo. Mas agora é uma outra eleição, né? É uma eleição onde você precisa ter 50% mais 1. E, portanto, você precisa ter uma capacidade de dialogar com a sociedade, principalmente no momento em que essa sociedade está completamente esgarçada, polarizada, né? Ela está levada para os extremos. O centro, né, essa base de mediação da sociedade foi, de uma certa forma, provisoriamente desconstituída, enfraquecida. Eu posso dar um exemplo aqui. Basta a gente olhar o mapa de votação de diversos parlamentares, Brasil adentro, e a gente percebe que todos aqueles que encamparam um discurso de direitos humanos, um discurso de compromisso com a democracia, um discurso moderado, saíram do mapa, foram varridos do Congresso. Quem conseguiu sobreviver são os partidos, ou os partidos extremistas, que são, no caso, aí, o extremismo do PSL, do Bolsonaro, ou partidos que têm uma consistência radical de defesa programática, mas situado também no espectro da esquerda. O campo da centro-esquerda, da centro-direita, encurtou. Agora, o que nós vamos precisar fazer? Para virar o jogo, nós precisamos conseguir convencer que de A a Z, quem é democrata, quem tem compromisso com os direitos humanos, tem que estar nesse processo. Como é que você vai fazer isso? É só apelando, dizendo, olha, nós precisamos enfrentar o Bolsonaro? É difícil. É difícil fazer isso porque as pessoas, elas, quando são chamadas, elas passam a avalizar um projeto. E para elas avalizarem um projeto, elas querem ter um mínimo de segurança. Qual é essa segurança que tem que ser dada?
é o do reconhecimento de que houve erros. Por que eu digo isso? Porque todo esse campo do centro que sofreu derrota nas urnas vai ter que passar por esse processo de autocrítica, esse processo de análise, de reconstrução, né? Vai ter que ajoelhar no milho para falar assim, nós erramos naquele momento, nós erramos naquele outro. E aí não dá para esse campo todo entender que um partido que foi responsável por erros significativos, erros que são de grande prejuízo para a nossa democracia, que não tenham, que lidem com isso como se nada tivesse acontecido. Então, o primeiro passo, reconhecer, houve erros. Segundo, compromisso. Nós estamos chamando a sociedade para participar desse projeto, não é mais uma candidatura só do PT. Os partidos que estão vindo, eu tenho certeza que não vêm com o interesse de participar de governo, né? O que a gente quer é ter a certeza de que quem vai governar é o presidente Haddad, uma vez eleito. E que ele vai governar com compromisso, não de o revanchismo de alguns militantes que possam estar reivindicando isso, mas como um estadista, como um homem republicano, como um homem que tem a responsabilidade de saber que o país está num momento que está no limite, as pessoas estão no limite, né? Hoje à tarde eu estava chorando, né? As pessoas que eu falo, meus amigos, me chamam para tomar uma cerveja, eu chego lá, marmanjo chorando na minha frente, porque nós estamos vivendo dramas hoje, né? Eu trabalhei com Memória e Verdade, eu fui ver as ossadas do Carandiru, eu vi os ossos de presos que foram torturados, ossos fragmentados por tortura, eu sei o que é isso, né? Então, nós estamos numa situação que agora é a hora de... Vamos deixar para depois as divergências que a gente tem entre PSDB, PT ou qualquer outro partido. Agora o que nós precisamos é pactuar que nós vamos resistir. É hora da resistência, é hora da sociedade fazer um abraço coletivo, né? É hora de um grande chamado para as lideranças religiosas, políticas, culturais, intelectuais, mas é hora de responsabilidade, é hora da gente marchar junto. E quem tem que liderar esse processo é quem está no segundo turno. Então, respondendo a tua pergunta, se o Fernando Haddad estivesse aqui, eu diria, lidere esse processo, assuma esse compromisso. Bacana. A primeira coisa que a gente tem que fazer é melhorar a disputa do nosso lado em termos de comunicação, né? A gente está levando uma surra narrativa e o Bolsonaro se adaptou muito bem os enquadramentos de como as novas mídias funcionam, desde tempo até a questão plástica dos atos dele. Ele manipulou muito bem a mídia deu espaço para ele porque ele gerava audiência e a audiência gera grana. E isso é muito complicado, mas é um jogo que tem que ser feito na disputa política. É interessante a situação e a gente está num conundro, né, de certa forma, porque a gente tem duas coisas que são certas a serem feitas. Conceitualmente, socialmente e politicamente, é a Frente Ampla, nossa geringonça, nossa coalizão nacional. O primeiro sentimento que vem no coração é Haddad. Estava até conversando hoje com o Celso Amorim, né, ex-ministro de Relações Exteriores, e falando da preocupação. Fazer Haddad, convida o Ciro para ser ministro da Fazenda, convida o Alckmin para ser ministro de alguma coisa, convida a Marina para o meio ambiente e vamos montar um governo que vai ter um convite à sociedade para ter um controle social sobre. Só que a gente não pode esquecer que eu, conversando com você, com o Antônio, com todo mundo aqui, nós compomos uma elite intelectual no Brasil. E, basicamente, 95% do que a gente falou aqui hoje não vai chegar na massa popular. E a grande disputa na massa popular, o que a gente está vendo com o pessoal que trabalha com a gente em ciência de dados, é que o Haddad começou a cair nas pesquisas quando ele passou a defender menos o Lula. Não o PT, mas o Lula. E o Lula, na última pesquisa contra o Bolsonaro, ainda ganhava de 53% a 39%. Então, é uma calibragem muito difícil que tem que ser alcançada, que é, vamos fazer essa frente ampla, mas vamos defender o legado do Lula e vamos comunicar de forma popular que o verdadeiro bandido, e que traz maior risco aqui, é o Bolsonaro, que é um cara associado às milícias, que faz uso de fundo partidário, aparelhou a política com sua família, o filho teve um ganho de patrimônio de 432% desde que entrou na política em 2014, ele tem uma série de imóveis que ele compra a preços mais baratos do que foram vendidos semanas antes do que ele adquiriu. E esse é um desafio muito grande, porque ao mesmo tempo que é necessário o gesto, fazer a frente ampla, como é que você vai fazer a narrativa para a grande massa que trocou o Lula pelo Bolsonaro, como uma busca de uma solução, de uma figura messiânica,
para conseguir ganhar a eleição e virar esse quadro em 20 dias, menos de 20 dias, né? Então, é triste a situação que a gente chegou. Eu acho que quebrou todos os analistas políticos, porque todo mundo dizia que o centro é que ia ganhar, o centro é que vai ter destaque. E, na verdade, como você falou, foi uma polarização total em que os partidos de centro foram enxugados em votos. Tanto o Alckmin, a Marina, o próprio PMDB, né, caíram muito, e quem se destacou como representante da Frente Democrática foi o PT. Agora, qual é o ponto principal disso aí? O PT tem que assumir a responsabilidade de liderar essa Frente Democrática e não apenas dizer, nós somos os únicos certos. Agora, como a gente lidera essa Frente Democrática com autocrítica e defende o legado do Lula para a grande massa e ganha a eleição e entra num grande acordo nacional, esse é o grande desafio. Mas a gente tem que lutar até o fim. Não, Vai lá, claro. Não, só dizer o seguinte, da mesma forma que eu reconheço a parte que houve, sim, de positivo no governo do Lula, é preciso também que o PT, nesse momento, seja capaz de reconhecer o que houve de positivo também no governo FHC, né? E acho que é o seguinte, esses eleitores que confiam no Lula, eu tenho a sensação de que boa parte da motivação do voto se deu por uma questão de um momento de pujança econômica que o Lula conseguiu fazer às classes populares. Eu acho que, portanto, o que a gente tem que comunicar nesse momento é de que haverá muito mais chance de progresso econômico para a classe média e para a classe baixa brasileira se a gente conseguir criar uma estabilidade política no país, uma estabilidade social e um governo que tenha, portanto, partidos orgânicos que estejam compromissados com isso e que aí o Fernando Haddad tenha a competência de liderar esse projeto econômico, desenvolvimento para o Nordeste, etc. E que o contraponto disso, né, é um governo, e acho que a questão econômica do governo Bolsonaro, a gente tem que frisar muito isso. O que significa você ter uma política fiscal regressiva, né? Que a gente faça com que os mais pobres paguem ainda mais do que já pagam. Então, acho que essa equação acho que está muito na questão econômica que nós devemos trabalhar. É interessante isso para concluir, que se o Haddad chegasse aqui hoje, ou se a gente encontrar ele nos próximos dias, a gente tem que falar que ele tem que defender que o período Lula, né, Fernando Henrique Lula, foi o de maior desenvolvimento do país. Que o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, o crescimento econômico que o Brasil viveu, muito em cima das commodities, mas também do trabalho que o presidente Lula fez, não existiria sem um plano real. Eu acredito que essa conciliação é essencial e, de fato, o grande desafio é como a gente comunica de forma bem calibrada à grande massa popular essa conciliação e que o legado do presidente Lula e o legado do plano real do Fernando Henrique também continuarão com o Haddad, mas serão destruídos com o Bolsonaro. Maravilha. Então, gente, acho que foi um excelente diálogo. Eu parabenizo os dois, aqui o Pedro e o Fernando, pelas ideias claras, contundentes e muito bem colocadas, pelo diálogo excelente que vocês conseguiram travar aqui. Muito obrigado. Me sinto honrado aí, a gente aqui da Tapera, em receber vocês aqui nesse momento, dispostos a compartilhar. E agradeço aí o bom público da transmissão que a gente teve também. Tá, pessoal? Valeu. Segunda-feira a gente vai voltar com mais conversas aí, procurando alertar as pessoas dos riscos trazidos por Jair Bolsonaro, discutir o que pode ser feito para a gente superar esse drama que nós estamos vivendo. Enfim, é um pequeno grão aqui, uma pequena semente, um pequeno grão de areia aqui na Tapera, uma pequena semente, mas eu acho que nós estamos plantando, como milhares de outras iniciativas estão acontecendo pelo país também, em paralelo, complementarmente, buscando uma solução, buscando evitar um desastre anunciado, que certamente será um governo de Jair Bolsonaro, uma irresponsabilidade completa, na nossa opinião aqui. Então, obrigado aí a todo mundo. Valeu, valeu.